Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a segunda lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos para a aula de número 2, quarto trimestre do ano de 2024, e o tema da lição é compreendendo o que é o amor próprio. Então aqui nós estamos diante de um tema que é muito interessante trazer para os nossos adolescentes. Até já relembro aos irmãos que foi passado na última aula quando nós falamos sobre a cosmovisão pentecostal, podemos falar dessa forma, a forma e a maneira ao qual nós enxergamos o mundo, a forma como nós lidamos com o mundo, caminhamos, pensamos e agimos, que é influenciado também pela composição do nosso imaginário, que tem essa característica de ser um imaginário, então, pentecostal, daqueles que são seres habitados pelo Espírito Santo. Então, na última aula nós falamos sobre um determinado assunto e nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre o amor próprio e o quão importante é a gente ter uma compreensão definida sobre esse tema e esse assunto, e é importante também para os vossos adolescentes, visto que a gente vive numa geração, como nós vamos falar aqui, em que há uma perca identitária muito forte entre jovens e também entre adolescentes, e a gente vê que o secularismo, o mundo e alguns ideais políticos, algumas ideologias políticas, algumas pessoas tentam também fazer com que crianças já percam a sua identidade desde o berço, né? Se eles pudessem fazer dessa forma, o quanto antes que os homens, mulheres, viessem perder as suas identidades, para eles parece que é algo melhor e mais positivo. E a gente então precisa esclarecer e aproveitar dessa aula de hoje para a gente formar então, trazer à tona, trazer o diálogo em sala de aula com os nossos adolescentes para que eles não venham a se perder, mas tenham então uma identidade definida. Então a gente vai falar, vai ser muito importante essa lição e que o Espírito Santo dê sabedoria a você em sala de aula. A leitura bíblica, Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 39. A mensagem, Mateus 22, 39. E o segundo, o mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Então a gente observa aqui já um versículo, uma passagem que destaca um pouco também desse amor próprio e quão fundamental ele é falado, essa mensagem pelo próprio Jesus Cristo. Objetivos: definir o que é autoestima, demonstrando sua relação com a identidade do adolescente, explicar o princípio do amor próprio e apontar a necessidade de filtrar as influências da mídia e dos amigos. Vamos descobrir. Podemos perceber na sociedade uma constante busca por aceitação e reconhecimento. Geralmente as pessoas buscam esse tipo de validação no outro. Nas redes sociais isso fica claro, já que a cada postagem elas buscam por curtidas, reações e comentários preferencialmente positivos. Entretanto, nossa identidade não pode ser definida pelo outro. Nossa autoestima precisa ser construída a partir do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então vamos nos aprofundar nessa reflexão. Então, tópico 1, a gente entra aqui dentro do assunto identidade e autoestima. Professor, você vai reparar que essa lição, ela é uma lição que ela pode ser bem reflexiva e bem proveitosa. Ela pode abrir bastante diálogos em sala de aula e eu acho que o mais importante dentro desse assunto, para a nossa geração que a gente tem visto de adolescentes nos dias de hoje, você deve tentar extrair máximo também as opiniões dele, as ideias deles, as dificuldades, aquilo que eles enfrentam no dia a dia e tentar, claro, conduzido pelo Espírito Santo, ajudar da melhor forma, trazendo referências bíblicas e a importância também de um embasamento bíblico, e que a lição aqui vai ter então a responsabilidade de lhe auxiliar a fazer em sala de aula. Então, primeiramente, aqui a gente observa no tópico 1, porque somos o que somos, que a lição ela vai trazer aqui um belo esclarecimento sobre a nossa criação e sobre a nossa formação. Vai ser falado um pouco sobre o DNA
E é interessante porque o DNA é uma forma como Deus nos criou, isso revela também a criatividade de um Deus tão grande que é o autor da vida, e o DNA ele tem essa característica de definir algumas marcas de cada ser, que é essa expressão que eu utilizei anteriormente. O DNA ele define então as características de cada ser, que de uma forma assim milagrosa e de uma forma maravilhosa, cada ser humano ele vai ter então um DNA distinto do outro, e aí a gente pode trazer em tona, então, a singularidade de cada ser criado, porque cada um tem o seu DNA. Então, o DNA, ele vai já desde quando ele vai se formar, na formação do ser humano, ainda no ventre de sua mãe, as partículas, células que ali estão se formando, o DNA já vai estar lá e ali vai estar já pré-definido, milhões de DNA, vai estar pré-definido qual será a cor do cabelo, qual será a altura e a forma como aquele ser humano então irá se desenvolver. Então nós observamos aqui que dentre tantos bilhões e bilhões de pessoas que vivem nessa terra e tantos outros que já passaram, cada um tem essa característica, esse algo interessante de ter um DNA distinto do outro, mostrando então que ninguém é igual ao outro, mas cada pessoa é diferente da outra, revelando-se também essa singularidade interessante do ser e a criatividade de um Deus que faz bilhões e bilhões de homens, mas faz um diferente do outro, mostrando então a grandeza, a criatividade do nosso Deus e também a exclusividade que nós somos diante dele. Observando nós então que nós somos, que não existe um outro igual a mim e não existe um outro igual a você. Você é você, foi criado com o seu DNA da forma como Deus assim o quis, com o jeito, com a aparência que o Senhor assim o quis para esse tempo, para esse momento. Então nós observamos aqui a singularidade do ser e que deve ser levada, trazida para dentro de sala de aula. Salmos capítulo 139, versículo 14, nós observamos e lemos aqui também a respeito do autor da criação. Quando o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai começar a escrever lá no versículo de número 13, dizendo: "Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe." Versículo 14 diz: "Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem." Então nós vemos aqui o salmista Davi cantando e adorando, mas reconhecendo também o autor da criação e o autor da vida. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, vai relatar um pouquinho da forma como Deus faz o homem. Quando ele fala para Deus dizendo: "Entristeceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e maravilhoso então fui formado." Mostrando então quem é o autor da vida e o autor da criação, que é o próprio Deus. O Deus que nós servimos é o Deus que faz o homem e o melhor de tudo isso, todas as obras deste Deus, como diz o salmista, são maravilhosas. Maravilhosas são as obras desse Deus. E a nossa alma, ela sabe, por isso que a nossa alma, ela clama por Deus e por isso que nós temos sede de Deus, ainda que muitos não saibam, mas o vazio que muitas vezes existe dentro de pessoas que buscam viver a sua vida como se Deus não existisse, o vazio que existe dentro de alguns que viram as costas para Deus, na realidade é a alma clamando com sede da presença do Senhor, Criador de todas as coisas. Como também diz o salmista em outros salmos, não me recordo agora exatamente qual é, mas quando o salmista vai dizer: "Assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus." Então, nós vemos aqui essa sede que o ser humano tem, que a criação tem de retornar ao seu Criador, essa sede que a criação tem de estar perto do seu Criador, e nós observamos aqui que o Deus Criador de todas as coisas é um Deus que não erra nas obras de suas mãos, mas as suas obras são maravilhosas. Por isso é importante nós reconhecermos a nossa identidade como criatura e também reconhecermos o autor da vida, o Deus Senhor Jesus Cristo, nosso Deus como Criador e aquele que faz todas as coisas de uma forma maravilhosa. Quando nós compreendemos que nós somos criação de um Deus, que as obras de suas mãos são obras maravilhosas, aí nós aprendemos a nos valorizar mais e amar a forma como Deus assim nos fez. Então isso é algo que nós devemos trazer em sala de aula para a nossa meditação. Aí,
Subtópico 2 e também o 3 vai falar sobre identidade e mandamento, né? Subtópico 2 compreendendo a nossa identidade e o 3 o mandamento bíblico. Então, meus irmãos, aqui a gente vai começar falando um pouquinho sobre a autoestima e a gente vai tentar falar de uma forma bem breve aqui, a autoestima como uma avaliação basicamente que alguém faz de si, e se for somente a expressão autoestima, a gente pode levar em consideração que a avaliação ela é positiva e essa pessoa ela tem uma boa autoestima no sentido de que a visão dessa determinada pessoa de si mesma é uma visão agradável, uma visão boa. Agora, quando a pessoa ela tem a baixa autoestima, que assim nós chamamos, quando a avaliação feita de si é uma avaliação negativa, então esse alguém tem essa baixa autoestima, fazendo então uma avaliação não muito agradável de si mesmo, que muitas vezes deixa a pessoa angustiada, triste, porque tem uma visão um pouco ruim de si mesmo. Então a gente vê que existem esses dois termos, e se há a existência desses dois termos é porque há também a existência do tipo de pessoas que têm alta autoestima e baixa autoestima na vida real, né, ao nosso redor. E realmente tem muitas pessoas que passam por essas situações ao nosso redor, e normalmente esse é um dos casos da vida em que ou uma pessoa tem um ou uma pessoa tem outro, ou ela tem a baixa autoestima ou ela tem uma boa autoestima. Aí tem, eu não ligo para isso, né? Porque a pessoa tem uma boa autoestima. Se ela chega a um ponto de não ligar para a autoestima é porque realmente ela tem uma autoestima saudável e tranquilo, né? Então a gente pode observar aqui a existência desse termo. Mateus capítulo 22, versículo 39, a gente observa um pouquinho sobre o mandamento bíblico para nós. A mensagem de Jesus quando ele vai falar do segundo mandamento. O primeiro, amarás a teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, e o segundo, amarás o teu próximo. E aqui mostra amor ao próximo como a ti mesmo, revelando-se também o amor próprio. Então a gente observa dentro desse texto a importância da gente ter uma autoestima boa e que é possível nós alcançarmos essa boa autoestima quando nós observamos os mandamentos bíblicos. Então essa autoestima, que é um sentimento que a pessoa tem com relação à sua identidade, ela pode ser resgatada e ela pode se tornar saudável quando nós compreendemos a visão bíblica sobre identidade. Nós já falamos um pouco lá no porquê somos o que somos, e aqui também nós podemos trazer um pouco, observando Mateus capítulo 22, versículo 39, a forma como Jesus vai destacar o segundo mandamento, dizendo, amarás então o teu próximo, mostrando a importância do amor ao próximo como a ti mesmo, revelando-se também a importância do amor próprio, e que é algo basilar para qualquer criatura que reconhece a grandiosidade, a perfeição e as obras maravilhosas do seu Criador. É algo que é como base que nós devemos tirar o amor próprio, o amar como a ti mesmo, e que às vezes passa desapercebido nesse texto, mas que nós também devemos levar em consideração, porque tem muitas pessoas que falham porque não cuidam de si, pessoas que erram, pessoas que pecam porque vivem a sua vida, e a gente vai entrar um pouquinho dentro desse assunto, mas vivem a sua vida sem valorizar a si mesmo, sem valorizar o seu pensamento, sem valorizar o seu corpo, sem valorizar a sua vida, e vive preocupado somente com aqueles que estão ao seu redor e esquece de cuidar da própria alma. Então nós observamos aqui a importância de nós amar também, como o próprio Jesus vai destacar, o próximo como a nós mesmos, mostrando o amor próprio e o amor ao próximo. Então o amor próprio, ele não é aquilo que nós pensamos, que às vezes nós ficamos um pouco preocupados com esse termo, né? Mas quando nós olhamos para um amor próprio e buscamos referências bíblicas para compreender, está ali na tela, é a valorização, a preservação da vida, o reconhecimento do Deus Criador, a construção de uma identidade bíblica e cuidados com corpo e mente para santificá-los. Então nós vemos aqui que quando nós gostamos de nós mesmos, nós nos preocupamos em cuidar da nossa vida de uma forma correta, de uma forma que agrada a Deus e direcionada pelo Espírito Santo. Destacando aqui que nós não estamos nos tratando como ídolos, não estamos colocando a nossa própria vida em uma posição de idolatria em que ela fique acima de Deus. Nós reconhecemos que Deus está acima de todas as coisas. E também nós
Por isso que é uma visão equilibrada, como eu coloquei ali embaixo, que o James Smith ele vai falar que o cristão pentecostal ele deve ter uma visão equilibrada de corpo e matéria. Por isso que essa é uma visão equilibrada. Então nós estamos falando aqui de um amor que nos faz simplesmente tomar as atitudes corretas durante o nosso momento em que nós estivermos nessa terra e pisando nesse planeta chamado Terra. Então aqui a gente fala também de uma construção de uma identidade bíblica e principalmente e que muitos falham diante disso, cuidado com o corpo e a mente, porque nós devemos buscar então um caminho de santidade diante de Deus. Quando nós vemos aqui esse autor chamado James Smith, talvez vai ser um dos primeiros que tenham coragem de abordar esse tema, e ele vai trazer dentro de uma cosmovisão pentecostal ideal essa ideia de uma visão equilibrada. Ele até chama de uma visão não dualista de corpo e matéria. Ele utiliza esse termo não dualista e por dualismo, aquilo que ele quer falar como dualismo, ele quer dizer a respeito de uma abordagem um pouco maniqueísta que alguns têm, né, que vê o mundo ou a realidade material, aí tanto corpo quanto matéria, como algo exclusivamente má ou algo que não presta ou ruim. E aqui a gente entra num ponto que é muito interessante, porque essa ideia de que tudo que é matéria, de tudo que é corpo é exclusivamente mal ou ruim, é algo que sem querer foi se infiltrando dentro do nosso meio, principalmente numa sociedade ocidental que nós vivemos, que ainda sofre algumas influências da modernidade, de alguns pensamentos da modernidade, como o pensamento de René Descartes, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então nós vemos aqui que há um pensamento chamado racionalismo, então, que veio lá da modernidade, que influencia de uma forma negativa o nosso imaginário. E, como nós vemos aqui, nós temos que ter uma visão um pouco equilibrada de corpo e matéria para nós não desvalorizarmos algo que Deus assim o fez e que Deus criou. Então, a definição de René Descartes, que é um filósofo que viveu na Europa ali durante o ano de 1500 e 1600, nós vemos que ele falava sobre a essência da pessoa humana como uma pessoa pensante ou como um ser pensante, que era simplesmente uma mente que habita dentro de um corpo por causas acidentais e temporárias. Então ele vai dar uma ideia de uma supravalorização da mente em detrimento do corpo físico e do corpo como matéria. Então a gente observa aqui que René Descartes, ele leva o ser humano e ele leva aqueles que seguem o seu pensamento, que daí é um racionalismo exacerbado, que não é algo positivo, a uma valorização do pensamento como uma base da identidade humana, mas para que isso assim ocorra, há uma desvalorização do corpo realmente e da matéria. Então, ele traz o corpo como uma fonte de tristeza, de angústia e de decepção. E isso é um pensamento extremamente perigoso que não deve estar infiltrado no nosso meio. Então, nós observamos aqui que esse é um entendimento de uma pessoa que vive dentro desse ideal do racionalismo, porque ele privilegia o pensamento, coloca a mente, o pensamento, as ideias numa posição de destaque bem alto, mas em contrapartida há então a difamação, a desvalorização do corpo, da matéria e daquilo que nós também somos formados de corpo e matéria que está ao nosso redor. E aqui a gente deve tomar cuidado porque nós vemos a forma bíblica da qual nós somos feitas. Por isso que eu sou o meu corpo, você tem o seu corpo, e ainda que seja simplesmente, mas é o nosso corpo. E como tal, o nosso corpo, ele assume um papel que é importantíssimo para a nossa identidade, pois durante o nosso período nessa terra nós vamos ter que lidar com ele. Apesar que hoje vive a sujeição do pecado e tem as suas fraquezas, ainda é o corpo conforme Deus criou. E nós observamos lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, a forma como Deus vai desenhar Adão, a forma como Deus vai pegar o pó e do pó então vai fazer o homem. E nós vemos que vai soprar sobre o homem o fôlego da vida. Então nós vemos aqui a criação divina sobre o corpo, e quando nós pegamos esse pensamento cartesiano e supravalorizamos a mente, as ideias, em detrimento do corpo, nós estamos indo contra
a criação, a criatividade, a grandiosidade de um Deus que formou o homem do pó, que formou o corpo, o homem, o seu corpo também do pó. Então aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa valorização da corporificação ela é essencial para o princípio da nossa base, da nossa fé cristã. Então tem que ter essa... Como nós falamos aqui, a utilização desse termo, nós precisamos ter uma visão equilibrada de corpo e matéria. Nós não idolatramos, mas também nós não desvalorizamos ao ponto de reconhecer que é tudo maldade e que tudo é ou ruim ou mal. Muito pelo contrário. Quando nós vemos aqui, Adão era uma criatura corpórea e uma criatura material. E Deus vai falar que tudo aquilo que ele fazia durante o processo da criação era algo muito bom e era algo maravilhosamente bom. Nós vimos também a forma como o salmista vai destacar no Salmo 139, de uma forma, entristeceste-me no ventre da minha mãe, de uma forma tão terrível e maravilhosa, então fui formado. Por mais que seja algo grandioso e a criação seja algo realmente que dá uma explosão no nosso cérebro de algo tão grande, mas é algo ainda maravilhoso e revela a criação de um Deus que tudo que ele faz é bom. Nós falamos também do verbo que se fez carne. Nós estamos falando aqui, e quando nós desvalorizamos a corporificação nesse ponto, nós também estamos machucando, nós estamos ferindo a importância do verbo que se fez carne e a doutrina da encarnação, do Cristo que vestiu a pele humana, vestiu o corpo humano, que vestiu aquilo que nós temos aqui, que vestiu realmente a carne. Ele se sujeitou a passar por essa terra, vivendo aqui entre homens pecadores e falhos, mas isso mostra também a palavra que se fez carne, por isso, repito novamente, nós devemos ter uma visão equilibrada de corpo e matéria. Fora que nós pentecostais aqui, nós oramos para que Deus realize curas divinas, para que Deus salve, para que Deus cure pessoas de enfermidades. E nós já vimos Deus curar pessoas de enfermidades físicas. Então, nós temos que tomar cuidado aqui, porque nós não somos, como o René Descartes vai dar ideia, né? Nós não somos simplesmente mentes perambulando por aí, mas nós temos um corpo e esse corpo deve ser valorizado da forma correta. Não deve ser idolatrado, não deve ser feita somente todas as vontades carnais, mas ele deve ser utilizado de uma forma correta. Claro que existe a influência do pecado, mas há de chegar um dia em que nós venceremos o pecado através do sangue de Jesus, quando chegar o dia do Senhor. Então, nós não temos o sonho aqui de uma eternidade platônica, essa eternidade dualista, afastada da prisão do nosso corpo e a gente livre para ser uma alma longe de um corpo, quando chegar o dia do Senhor, como se a gente fosse fantasminhas no céu, né? Pessoas perambulando no céu sem corpo, como se fossem fantasminhas andando por lá. Não é dessa forma que acontecerá, mas a nossa esperança realmente é uma redenção, não para nos livrar do corpo, mas sim uma redenção do nosso corpo, aonde ele será então transformado num corpo glorificado, de uma nova forma que é maravilhosa e que é aquilo que Deus tem reservado e preparado para nós, aonde ali nós nos desfazeremos de toda a corrupção e toda a influência do pecado, da maldade, e quando chegar o dia do Senhor nós receberemos então, ou será transformado o nosso corpo que era influenciado pelo mal por um corpo glorificado para nós vivermos a eternidade com o nosso Senhor nos céus. Então aqui nós trazemos e nós falamos, né, talvez você possa pegar esse exemplo que ficou um pouco mais acadêmico e tentar trazer de uma forma um pouco mais simples em sala de aula, mas sobre essa visão equilibrada que a gente deve ter de corpo e matéria. Nem a idolatria exacerbada, mas também nenhuma supradesvalorização do corpo, porque é importante nós entendermos a forma como Deus criou e termos dentro de nós o amor próprio. Tópico 2. Cuidado com as influências. Então aqui, meus irmãos, há um alerta que nós devemos trazer também em sala de aula, porque um dos motivos que mais deixa adolescentes e jovens entristecidos são as comparações. E nesse mundo que nós estamos vivendo, de acesso fácil às redes sociais e principalmente de acesso fácil
a influencers que revelam ali dentro das redes sociais as suas vidas, aquilo que eles fazem, e nem sempre aquilo que é mostrado na rede social é a realidade. Às vezes eles pegam a parte boa da vida de cada um, colocam na rede social, mas aparentemente para aquele que vive, passa seu tempo vendo os stories de influencer, ele vai ver a parte boa da vida daquele influencer e vai imaginar que 100% da sua vida é somente aquilo que é bom. E aí vai ficar entristecido porque sabe dos problemas que aquele adolescente está passando. Então nós vemos aqui, e a gente deve observar e trazer essa reflexão de sala de aula, que todas as pessoas que vivem nesse planeta Terra passam por dificuldades, né? Passam por provações e passam por momentos de decepções. E não é porque alguém está lá postando na rede social somente a nata de sua vida que essa pessoa também não passe por problemas. Então é algo que deve ser esclarecido e trazido à tona em sala de aula. Então nós vemos que o mundo ele faz de tudo para influenciar os cristãos. E agora a gente entra por outra seara. E isso, o mundo ele vai se utilizar da música, vai se utilizar da cultura, de filmes, vai se utilizar também, e isso tem que tomar um pouco de cuidado ao falar, né? Para a live não cair aí, mas para o vídeo não cair. Mas nós vemos também que muitas vezes o mundo ele vai se utilizar de pessoas famosas e vão pagar para que pessoas famosas contem ideais, mudem a sua postura, mas vão pagar fortunas a essas pessoas para que possam influenciar então negativamente os seus seguidores, os seus ouvintes. Então isso é algo que nós devemos tomar cuidado, porque há meios estratégicos para a propagação de ideias que o mundo vai se apropriar desse meio para que os ideais que o mundo quiser, que algumas ideologias nefastas querem, cheguem então na mente, no coração e nos ouvidos de crianças, de adolescentes e de jovens. Então há um cuidado que nós devemos tomar com isso. A guerra cultural, ela busca então desconstruir o padrão bíblico de identidade, criticando e difamando o comportamento dos cristãos. Então hoje é algo mais comum nós observarmos, principalmente em filmes ocidentais, principalmente em filmes americanos e também novelas brasileiras. E o cristão é sempre aquele, se tem algum cristão no filme, né, sendo representado, é sempre aquele que é um pouco mais careta, aquele que é um pouco mais falso, um pouco mais mentiroso. Então há essa tentativa mundana de mostrar uma hipocrisia dos cristãos para que ali o ouvinte, para aquele que está assistindo aquele programa de TV, possa achar o ateu, o cara que faz tudo errado, o legal da história, e o cristão é colocado então como aquela pessoa ruim, aquela pessoa careta, e isso é algo intencional, porque o mundo tem como objetivo afastar as pessoas de qualquer tipo de... E isso é também um pensamento que vem lá da Revolução Francesa e que hoje está ao nosso redor, que visa desvincular a nossa sociedade de qualquer tipo de religião e de qualquer coisa de boa moral para tentar trazer novos ideais revolucionários, teoricamente inovadores, mas nós sabemos que não são, para afastar as pessoas de Deus. Então há essa guerra cultural que se utiliza de meios para a propagação de ideias e de ideologias nefastas e que fazem mal para os nossos jovens, para os nossos adolescentes que têm encontrado não um caminho de felicidade longe de Deus, mas nós vemos também um acréscimo da depressão, da tristeza e da angústia. Então aqui a gente tem que tomar cuidado com as redes sociais onde há essa difamação de ideias, tomar cuidado também com os supostos padrões de beleza, onde são colocados pessoas que estão nas redes e ali há algumas comparações, né? De quando algum adolescente vê o vídeo de alguma pessoa na internet e quando está observando aquela pessoa, vai olhar a sua maravilhosa vida dentro de Nárnia, a sua maravilhosa vida, de um conto de fadas relatado na rede social, e vai começar então algumas comparações da maravilhosa vida de um influencer com a pessoa que está observando aquele influencer. Hoje ainda, e aqui não é só influencer desse tipo, mas quantos que não caem, quantos que não falharam. Pouquinho de tempo atrás, essas casas de aposta que nós observamos por aí, porque viu que um fulano de tal ganhou milhões e milhões investindo dinheiro em tal lugar e depois foi tentar entrar no negócio e acabou se dando mal por causa dessas comparações e por causa desses padrões colocados dentro das redes sociais. Quantos que não querem, né, ganhar
milhãozada, sem trabalhar muito. Então a gente vê que a internet está recheada dessas coisas. Além de pessoas que se colocam como numa posição e que se deixam influenciar por alguns famosos, por alguns artistas, mas nós vemos também que em outra parte, em que há o público para isso, há também aqueles que vendem algo grandioso, uma conquista grandiosa, sem precisar de muito esforço para conquistá-la, e muitos vão atrás, e muitos se endividam, e muitos acabam até tirando a própria vida porque fazem algo errado devido aos padrões colocados nas redes sociais e que há um almejo para isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós que servimos ao Deus, com esse mundo digital. O mundo ele tem se tornado cada vez mais digitalizado e é algo que a igreja vai ter que lidar daqui para frente, porque nós não vamos retornar para trás. Vai ser cada vez mais tecnologia, cada vez mais nós vamos ver essa aprofundação tecnológica e essa aprofundação digital. Então a gente deve tomar cuidado com isso e principalmente com tais comparações. Se nós pudermos, o menor tempo que nós conseguimos nos afastar desse mundo digital para vivermos a realidade do mundo real, da nossa família ao nosso redor, é algo melhor. Mas lidando então com esses padrões de beleza colocados pelo mundo, nós vemos aqui que o homem ele é feito à imagem e à semelhança do seu Criador, que Deus nos fez da forma como Ele assim o quis, que há de chegar o tempo em que nós viveremos no céu com o corpo glorificado, mas enquanto não chegar esse tempo, nós estamos nessa terra, mas nós devemos compreender que somos sim criação de um Deus poderoso e de Deus grande, e que o nosso corpo, ele deve ser também preservado, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então, nós devemos tomar cuidado com o mau uso das redes sociais, que pode ser prejudicial, tanto o excesso do contato com o digital, quanto também a facilidade de navegar em conteúdos destrutivos que acabam destruindo famílias e pessoas. Tópico 3. Aprendendo a valorizar a vida, aqui para nós finalizarmos. Meus irmãos, cada dia é um dia novo para a gente viver o projeto, há uma oportunidade para que nós possamos viver o projeto de Deus. E desde que Ele nos formou, Ele nos designou para um propósito específico. Ali eu coloquei o exemplo de Jeremias e é interessante observar que Jeremias ele vai dar esse destaque também a um momento em que ele foi criado, que antes que Jeremias fosse formado no ventre de sua mãe, vai destacar ali no primeiro capítulo, Deus já o conhecia e já o tinha dado às nações por profeta. Então quando Deus nos forma, quando Deus nos cria, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um planejamento, Ele já tinha um direcionar para cada uma de nossas vidas. Então que nós possamos reconhecer e trazer que o nosso nascimento não foi um erro, que nós estarmos aqui, que nós principalmente para o seu adolescente que já está dentro da casa de Deus, já está em contato com Deus vivo, não está distante, mas já está próximo da fé. O nascer deles não é um erro, mas é um projeto de Deus, é um propósito de Deus e Deus tem um chamado para cada um. E assim como Ele falou para Jeremias, antes Jeremias que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Nós vemos que da mesma forma, antes de nós viermos a estar no ventre da nossa mãe, nós já havíamos sido santificados por Deus e Deus já havia feito um plano, um propósito, um projeto para cada um de nós. Para Jeremias, Deus o havia chamado como profeta. Para nós, Deus tem um chamado e propósito específico para cada um. Então nós, como servos, como criação de um Deus maravilhoso que nos formou e que direciona a nossa vida, nossa missão é viver no centro da vontade dEle e buscar o cumprimento então de suas promessas para com a nossa vida. Claro, e nós devemos deixar claro, cada um tem o seu tempo, cada pessoa tem experiências que estão de acordo com o seu próprio desenvolvimento, com a sua forma de vida, com o local onde pisou e o local onde andou. Cada um tem os seus talentos e afeições, como nós vemos. Jeremias foi chamado para ser profeta e os seus talentos e afeições o capacitavam também para o cumprimento do seu chamado. E os nossos talentos e as nossas afeições, se não é algo que Deus ainda vai trabalhar em nós, mas normalmente Ele já nos capacita também a viver o chamado que Deus tem para as nossas vidas, revelando então, mostrando a singularidade da criação, mostrando que cada pessoa é diferente da outra. Alguns Deus deu um talento, outros Deus deu 2 talentos, mas mostra também que ninguém é igual.
E isso é maravilhoso, porque nós observamos que tem tantos que têm um chamado para ser pregador, podemos falar dessa forma, mas se a gente fazer uma observação, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua marca, cada um tem o seu registro. Há tantos que Deus chamou para louvar o seu nome, há tantos que Deus chamou para limpar a igreja, há tantos que Deus chamou para o ministério da oração, mas cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua identidade, cada um ora de uma forma, cada um clama de uma forma, cada um intercede de uma forma, cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo, tem a sua própria cosmovisão. Apesar de nós, pentecostais, temos algumas características parecidas, temos algo interessante, a presença do Espírito Santo, que é o mesmo dentro de cada um de nós, mas a forma como nós vamos servir, a forma como nós enxergamos o mundo, como nós lidamos com o mundo, a forma como nós servimos a esse Deus é algo diferente um do outro, e isso nos faz seres singulares que servem então ao mesmo Deus. E é maravilhoso a gente observar as coisas dessa forma. Por isso, a vida que nos foi dada deve ser aproveitada para nós servirmos a esse Deus, engrandecermos a esse Deus e nos dedicarmos a Ele. Como criatura, nós devemos o nosso serviço, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega ao Deus Criador. Conclusão: o amor próprio nada mais é do que gostar de si mesmo e valorizar quem você é. Tudo em você, cor de pele, olhos, cabelo, altura, personalidade, aponta para o poder e a grandeza do Deus Criador, seu Pai. Tudo que Deus fez é bom, você é incrível porque foi feito por Deus. Partindo dessa perspectiva bíblica, vigie e tome cuidado com as sutilezas mundanas que tentam influenciar a sua identidade e preserve então a sua identidade cristã neste mundo. Amém, meus irmãos? Então, essa é uma sutil colaboração para a vossa aula, que é um assunto bem legal, um assunto bem interessante, e este é um assunto interessante também para você realmente abrir debates dentro de sala de aula. Se o seu adolescente já for um pouco mais falador, será um pouco melhor, para que ele possa realmente transmitir experiências que ele passa em sala de aula, na escola secular, e também experiências que ele observa nas redes sociais. E é uma oportunidade que você tem de extrair, de conversar com seus alunos, ver se tem algum problema, reconhecer a fonte do problema para que você possa então ser guiado pelo Espírito Santo com estratégias para que você possa ajudar então os seus alunos. Que você não canse, não cesse, mas há uma importância muito grande dentro dessa lição da gente levantar esse debate em sala de aula e trazer à tona realmente o que interessa. E aqui a gente está falando, meus irmãos, é 1 horinha de escola dominical que você tem por semana, né? Enquanto contrapartida, na escola secular, muitas vezes os nossos jovens, os nossos adolescentes, quantas horas que eles não passam, né? Passam lá, alguns passam 10 horas por dia estudando na escola secular, outros passam 5 horas por dia. Então, que essa 1 hora que você tiver para falar aos seus alunos das coisas de Deus, que seja proveitoso, que seja direcionado pelo Espírito Santo e que seja de crescimento espiritual para cada um dos seus alunos. Deixa Deus lhe usar, pois a missão que Deus lhe deu é uma missão maravilhosa, professor, de levar o reino de Deus, as coisas de Deus aos seus adolescentes e àqueles também que têm jovens junto aos seus jovens. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos, se inscrevam aí no canal, deixe seu like nesse vídeo, fique atento também aos próximos vídeos, pois o 4º trimestre está começando apenas agora e temos por certo que cada aula será maravilhosa e edificante para as nossas vidas. Então essa é a vossa aula de hoje. Deus os abençoe e até a próxima.